Boa tarde. Hoje é dia 31 de março de 2021. Estou com meus alunos da escola Padre Antônio Dragoni, da cidade de Guapiara, bairro Monjolada. Estou hoje com meus alunos presentes de maneira online através do aplicativo Centro de Mídias, a aluna Ana Júlia, os alunos Fernando e Felipe. Infelizmente hoje estamos em 3 alunos e eu, o professor Ricardo. Estamos de maneira remota devido à pandemia do Covid. Eu estou na minha casa e eles estão na casa deles de maneira segura. Estou transmitindo essa aula e gravando para posteriormente postar no YouTube, para que os demais alunos que por um motivo ou outro não estão podendo assistir de maneira online. O material que estamos usando é o material Aprender Sempre, volume 1 do 8º ano do ensino fundamental. Material esse fornecido pelo governo do estado de São Paulo. A habilidade em questão é a habilidade EF 08MA02, resolver e elaborar situação-problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário, objetos de conhecimento, potenciação e radiciação. Essa é a nossa videoaula parte 5. Se você não assistiu às aulas anteriores, temos no nosso canal do YouTube Ricardo Renck. Temos a aula 1, 2, 3 e 4, que são as aulas anteriores. Essa é a nossa aula 5. Página 93 da apostila, sequência de atividades 3. Aulas 5 e 6, conhecendo as propriedades da radiciação. Objetivos da aprendizagem: associar a raiz enésima a um número fracionário, conhecer as propriedades da radiciação, calcular a radiciação utilizando as propriedades operatórias. Então, aqui vem a explicação do que seria uma raiz, a radiciação. Esse símbolo azul aqui é o radical, certo? Onde o N representa o índice da raiz. Quando ele não aparece, quer dizer que esse índice é o 2, que a gente chama de raiz quadrada. Quando ele está o 3 aqui, a gente chama de raiz cúbica, tá? Os demais é raiz de índice 4, raiz de índice 5 e assim por diante. O número que vem aqui dentro é chamado de radicando. E às vezes, o radicando tem um expoente, né? Quando a gente tem ele elevado ao expoente, se chama expoente do radicando. E quando a gente consegue tirar a raiz do radicando, o resultado se chama raiz, né? Então vamos supor, quando a gente vê lá, raiz, deixa eu achar a caneta aqui, raiz quadrada de 4, a gente fala que a raiz quadrada do radicando 4, a raiz é 2, tá? Então o resultado a gente chama de raiz, tudo bem? Então vamos lá. Pensando nisso, deixei ali no cantinho a nossa mini cola ali. Número 1. Complete as lacunas em branco com as palavras adequadas sobre as propriedades da radiciação. A raiz do número elevado a n, cujo o índice é n, é igual a... O que ele quis dizer aqui? Presta atenção. Então, a raiz, vamos supor aqui, de um número. Vamos colocar o número 7. Elevado a n, cujo índice é n. Então aqui ele quer dizer o seguinte: quando você tem raiz de 7 ao quadrado, raiz quadrada de 7 ao quadrado, seria a mesma coisa que você resolver
Raiz quadrada de 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7 dá 49. Raiz quadrada de 49. Quem vezes ele mesmo dá 49? Acabamos de fazer aqui. 7 vezes 7 dá 49. Ah, então o resultado é 7. Ah, reparou? 7 ao quadrado é 49. Raiz quadrada de 49 volta a ser 7. Será que funciona para outros também? Raiz cúbica de 5. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. 125. Raiz cúbica de 125. Ele está perguntando o seguinte. Quem vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 125? Acabamos de fazer aqui. Então, vai dar o número 5. O que a gente faz quando a gente está resolvendo? Quando a gente percebe que tem um número elevado a um expoente, que é o mesmo número do índice da raiz, a gente fala isso aqui, ó. Corta, corta e o resultado é o radicando. Então, olha lá. A raiz de um número elevado a n, cujo índice n é igual a ele mesmo. Então, olha aqui. O 7 era igual a 7. O 5 é igual ao 5. Então, aprenda isso. Quando você vê lá, raiz quadrada de 4. Ah, o 4 não é igual a 2 ao quadrado? Você pode falar que 4 é 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta. E corta, o 2 sai fora. E é verdade, raiz quadrada de 4 é 2. Então, fica bem claro isso, tá bom? Não esqueça, apostila, página 73. Não, 93. Continuando. B. Em uma raiz, o índice pode ser multiplicado por um número qualquer, desde que o do radical seja multiplicado por esse número também. Então, se você tem aqui, ó, cadê? Raiz cúbica de 2 elevado a 2. Se eu multiplicar isso aqui por 3, eu tenho que fazer o que aqui dentro? Tem que fazer desde que o expoente. Então, desde que o 2 também seja multiplicado pelo mesmo número também. Então, se eu peguei esse daqui, era o meu índice, e esse aqui era o meu expoente. Se eu multipliquei esse aqui por 3, eu tenho que multiplicar lá dentro por 3 também, tá bom? Então, é regra, tá bom? Tudo isso aqui que a gente está vendo é regrinhas, tá? Vamos lá. C. Em uma raiz, o índice, ó, o índice é o vermelho aqui, né? Cadê minha caneta? Tá aqui. O índice tá aqui, ó. O índice pode ser por um número qualquer, desde que o expoente do radical seja dividido por ele também. Ficou fácil, né? Ele está falando que o índice pode ser multiplicado por um número qualquer, desde que o expoente do radical seja multiplicado por ele também. Então agora ele está falando assim, em uma raiz, o índice pode ser, não sei qual é a palavra, por um número qualquer, desde que o expoente do radical seja dividido por um número qualquer. Eu tenho quase que certeza que a palavra aqui é dividido, né? Então, se eu posso multiplicar o índice por um número qualquer e eu tenho que multiplicar o expoente por esse mesmo número, quer dizer que se eu posso dividir esse expoente por um mesmo número, eu tenho que dividir o índice pelo mesmo número. Olá, viu? Dividido. Pode ser dividido pelo mesmo número, tá? Mais uma vez, vou dar um exemplo aqui.
Cadê minha caneta? Tá aqui. Eu tenho aqui raiz de 3 elevado a 10 e aqui tá 8. Aí eu quero dividir isso aqui por 2. Se eu vou dividir isso aqui por 2, eu tenho a obrigação de dividir o de dentro por 2 também. Fica raiz de 8 dividido por 2 dá 4. De 3, 10 dividido por 2 dá 5, tá bom? Então isso aqui é uma igualdade. Continuando. D. Uma raiz cujo radicando é o amarelo aqui. É o produto de dois números. O que é o produto mesmo? É a multiplicação de dois números iguais ao das raízes desses números separados. Então, lá. A raiz uma raiz cujo o radicando é o produto entre dois números é igual ao produto das raízes de dois números separados. Continuando. Número 1 ainda. Só que agora a letra E. Uma raiz cujo radicando é a divisão entre dois números é igual à divisão das raízes desses números separados. F. O de uma raiz em forma de potência pode ser trazido para o expoente radicando. Então, lá, o expoente em forma de potência, pode ser trazido para o expoente em forma de radicando. Eu vou passar por isso aqui para a gente chegar nos exercícios, para a gente começar a entender, tá bom? G. A raiz de uma raiz pode ser escrito em uma única raiz multiplicando. Isso aqui eu vou explicar para vocês. Né? Ó, veja bem. Depois a gente vai ter exercício para a gente estudar essas regras. Então eu tenho aqui raiz cúbica de raiz quadrada de 7. Como que eu faço isso aqui? Ele vai ficar raiz 2 vezes 3, 6. Raiz de índice 6 de 7, entendeu? Olha o que ele fala. Raiz de uma raiz pode ser escrita uma única vez, multiplicando os seus índices, tá? Então, quando eu tenho uma raiz dentro da outra raiz, eu mantenho o radicando do jeito que ele está, coloco uma raiz só e multiplico os seus índices, tá bom? É uma regra também. Deixa eu apagar aqui. Toda raiz pode ser representada no formato de uma potência com o expoente. Isso aqui nós vimos na aula de ontem. Então presta atenção. Eu tenho uma raiz aqui, por exemplo. Raiz cúbica de 2 elevado a 5. Isso aqui pode fazer o quê? O radicando vira minha base na minha potência. E o meu expoente vira uma fração. Por isso que era interessante de vocês terem tido tempo de ter assistido essa aula de ontem, antes de assistir essa aula de hoje. Essa parte aqui, que é a parte de dentro da minha raiz aqui, que seria o expoente, vem para cima.
da minha fração do expoente. Essa parte de baixo, do índice da raiz, vem na parte de baixo do meu expoente. Então, pronto. Transformei minha raiz em uma potência com expoente fracionário. Olha lá, expoente fracionário, tá bom? Então, continuando. Exercício 2. Represente as seguintes raízes com apenas um radical. B. No formato de potências com expoentes fracionários. Então, presta bem atenção. Primeiro, nós vamos representar a letra A com apenas um radical, ou seja, somente com um símbolo de raiz. Acabamos de estudar isso ali aqui, ó. Fazemos uma raiz, certo? Um radical. Quem é o meu radicando aqui? É o 9. Eu ponho o 9 aqui dentro, certo? Agora olhem aqui. Quando eu não tenho nada sendo representado, quem é que está aqui? É o 2. Quando eu não tenho nada sendo representado, quem é que está aqui? É o 2. Responde no chat para mim se vocês lembram o que é que nós acabamos de aprender ali atrás. O que eu faço com os dois índices aqui? Alguém lembra? Responde no chat para mim ali. Bom, ninguém respondeu. Então eu vou responder aqui. Nós multiplicamos 2 vezes 2 dá 4. Então aqui virou uma raiz de índice 4. Então agora eu vou transformar no formato de potências. Ah, tá. Mas antes de eu transformar no formato de potência, eu vou contar um segredo para vocês. Esse 9 aqui pode ser mudado. Ele pode ficar assim, ó, raiz de índice 4. O 9 pode ser 3 ao quadrado. O 9 pode ser 3 ao quadrado, certo? Então, ele pode ser muito bem 3 ao quadrado. E aqui, ó, eu poderia fazer o seguinte, eu vou representar das duas maneiras, certo? Então, lá, essa primeira maneira fica o quê? Meu radicano é 9, virou minha base. Minha fração, quem está em cima do 9 aqui é o número 1. Ele está na parte de dentro, ele vem lá na parte de cima, 1. E o índice da raiz vem aqui embaixo, certo? Agora eu vou representar esse outro aqui, ó. Esse outro ficaria o quê? O 3 é meu radicano. Oh, viajei, né? Viajei aqui. O 3 é meu radicano. Só vou fazer bem caprichado a primeira, só para vocês entenderem. Depois a gente faz de acordo com o que a apostila pede, tá? Meu primeiro ali, meu radicano é 3. Então, minha base na potência vai ser o 3. Tá. Virou uma fração aqui. Quem é a parte de cima da fração? Quem é o expoente? É o 2. Quem é o meu... Aqui, ó. Meu índice? É o 4. Tá. Ah, professor, mas lembra que nós vimos agora há pouco que eu posso dividir o índice e o expoente? E se eu dividisse isso aqui por 2 e aqui por 2? Também, ó. Se eu dividir aqui por 2 ali por 2, aqui fica o quê? Aqui fica 3. 4 dividido por 2 vai ficar 2. E 2 dividido por 2 fica 1. Ah, então eu posso dizer também que ele fica 3 elevado a parte daqui é 1, o 1 vem em cima. E a parte daqui é 2, o 2 vem embaixo. Será, professor, que é tudo a mesma coisa? Quem garante para nós é a nossa calculadora. Então, lá, 9 elevado a 1 quarto. Fechou parênteses. 0,25. 3, vamos apagar, vamos fazer a nova. 3 elevado a 2
quartos. Fechou parênteses. Igual a... Epa, já não deu. Será que eu errei alguma coisa? 3 elevado a 2 quartos. Eu acho que eu devo ter errado alguma coisa. Passei vergonha aqui. Depois eu vejo certinho aqui que eu me enganei. Mas na apostila dizia 3 quartos também. Eu devo ter errado ali na apostila, na calculadora. Continuando. Opa! Olha aqui. Vamos lá. Índice. Raiz. Aqui eu tenho raiz quadrada, é o 2. Aqui eu tenho raiz quadrada, é o 2. Mantenho o meu radical. Radicando, desculpe. Meu radicando 100, certo? E aí eu vou colocar um radical só. E agora? 2 vezes 2 dá 4. Isso daqui pode ser transformado, que nem eu falei para vocês. Quanto que é 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E aí eu posso pôr dentro da raiz, que fica 4, né? Então, vamos transformar agora em potência com expoentes fracionários. Então, vamos lá. 100 elevado... O 1 que está em cima do 100 aqui, ó, não dá para ver, mas está aqui. A 1 quarto, certo? E aqui o 10 elevado a 2 quartos. Vamos subir a resposta? Né? Ou poderia ainda ser aqui fazer mais a simplificação que eu fiz já hoje, certo? E fazer a simplificação aqui, ó, dividir o 4 por 2 dá 2, o 2 por 2 dá 1, ficaria 10 elevado a 1. Bom, eu apertei pausa aqui e fui ver, eu errei na calculadora mesmo. Vou abrir a calculadora aqui, ó. Olha aqui já hoje, certo? Tem que dar os mesmos resultados aqui, esses dois aqui. Então lá, 9 elevado a 1 quarto igual a, lá, deu 1,73, certo? Que seria a mesma coisa que raiz de índice 4 de 9. Vou fazer o raiz de índice 4 de 9, ó. Raiz, cadê a raiz? 9 raiz de índice 4. Olha lá, deu o mesmo resultado. Agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. 3 elevado a 2 quartos tem que dar esse mesmo resultado. 3 elevado a 2 quartos. Fechou? Olha lá, mesmo resultado. E também tem que ser o mesmo resultado de 3 elevado a 1 meio, que nem eu fiz já hoje. Né? Então lá, 3 elevado a 1 meio. Fechou parênteses?
igual a... Olha lá, viu? Tudo o mesmo resultado. Que alívio. Achei que eu tinha errado. Errei, mas errei na calculadora, não no conta de matemática, viu? Calculadora é menos confiável do que a cabeça da gente, né? Mas vamos continuar. Então vamos agora aqui, ó. Olha aqui agora que interessante. Vou fazer um radical só. Fiz um radical, certo? Vou trazer o radicando para dentro. O radicando é 16. Vou multiplicar os meus índices. Aqui tem 3, aqui não tem nada. Quando não tem nada no meu radicando, no meu radical é o 2. 3 vezes 2 dá 6. Pronto, cheguei. Dá para eu deixar mais bonitinho? Dá sim. Por quê? 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então eu posso pôr aqui raiz de índice 6 de 4 ao quadrado. Dá para deixar mais bonito ainda? Lógico que dá para deixar mais bonito ainda. Vou dividir o 6 e o 2 pelo mesmo número. Vou dividir por 3 e vou dividir por 3. Raiz 6 dividido por 3 dá 3. De 4, que é meu radical, de 2. Epa, não dá para dividir por 3 não. 2 não dá para dividir por 3. Então eu vou dividir por 2 aqui, né? Por 2. Eu viajei aqui. Por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, ficou bonito. Vou transformar em formato de potências com frações, com expoentes fracionários. Meu radical aqui é 16. Minha base aqui é 16. Fração. Aqui dentro, meu expoente é 1. Então a parte de cima é 1. Meu índice é 6. A parte de baixo é 6. Pronto. Agora eu vou fazer esse. Meu radical é 4. Minha base é 4. Fração. Minha parte de cima aqui, ó. Meu expoente é 2. Então aqui é 2. Meu índice é 6. Então aqui é 6. Certo? Vou fazer o último aqui agora. 4. Olha meu expoente, é 1. Então a parte de cima da minha fração é 1. Olha o índice da raiz, é 3. O índice da raiz aqui vai ser 3. Prontinho. Olha as respostas que bonitinho aqui. Vamos subir as respostas para ver? Olha lá. Vou ter que limpar para mostrar, né? Que não dá para ver junto. Mas olha lá, ficou a mesma. Ah, não ficou nada, professor. Você pôs 1 aqui, não tem o número 1. Mas lembre-se, quando não tem o expoente é 1. O índice, quando não tem, é 2. Mas no expoente é 1. Olha lá, outro lado. Prontinho. Ficou louco de bonitinho, né? Vamos fazer o outro aqui agora? Então vamos lá. Um radical só. Um radical só, tá? Quem é o meu radicando? É o 2. Eu vou passar o meu radicando aqui dentro, tá? Vou multiplicar meus índices. Aqui eu tenho 10, aqui eu não tenho nada. Quando eu não tenho nada é o número 2. 10 vezes 2 dá quantos? Dá 20. Meu índice é 20. Ah, meu expoente é 10. Então eu copio meu expoente aqui. Tá. Ah, eu posso fazer aquele ou, né? Então vamos lá. O 20 e o 10 podem ser divididos por 10. Então, ao eu dividir por 10, eu mantenho meu radicando aqui. 20 dividido por 10 vai dar 2. 10 dividido por 10 vai dar 1. Pronto. Agora eu vou montar aqui, ó. 2, expoente fracionário. Quem está no expoente do meu radical, do meu radicando, vem na parte de cima. Quem é o meu índice da raiz, vem na parte de baixo. Lembrando, se você está achando que está difícil esse negócio de eu falar o expoente do radical e o índice da raiz vem na parte de cima ou de baixo, assistam a aula parte 4. Nós falamos só sobre isso. Ou da forma mais simples aqui, vamos pegar isso aqui que é a parte mais reduzida. Minha base vai ser 2, meu expoente vai ser uma fração. Parte de cima é o 1, porque ele é o expoente aqui. O índice da raiz vem na parte de baixo. Pronto, vamos subir a resposta. Olha lá,
Dá para a gente ver que a resposta está correta. Vamos continuar? Então vamos lá. Próximo exercício. Nossa Senhora, 3 radicais. Vamos ter que representar apenas um. Então vamos fazer um radical bem grandão, bonito aqui, certo? Vamos colocar meu radicando lá dentro. Ah, mas o meu radicando é uma fração, não tem importância. 2/3. Vamos ver o índice. Aqui não tem índice, se não tem é 2. 2 vezes 8 dá 16. 16 vezes o 3. 3 vezes 6 dá 18. Foi 1. 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4. Então, meu índice aqui vai ser 48. E agora? A parte interna aqui não tem. Então, ficou 48, raiz de índice 48, né? Então, vou representar aqui agora, ó. 2/3 sobre... Agora, aqui eu sei que é 1. O 1 vem na parte de cima e o índice da raiz vem na parte de baixo. Vamos subir a resposta? Olha lá. Olha lá. Certo? Igualzinho. Ah, professor, mas você não colocou parênteses. Não tem importância. Vamos pôr parênteses que fica mais bonitinho mesmo. Pronto. Vou apagar aqui os meus rabiscos para ficar para vocês a resposta mais bonitinha. Tudo bem? Fernando, Felipe e Ana Júlia. Estão conseguindo me escutar bem? Estão conseguindo acompanhar aí? Certo? O João Pedro não apareceu na aula mesmo. Falou que ia vir, mas não veio. Página 94. Represente as seguintes raízes. Né? Escreva verdadeiro se a sentença for verdadeira. Escreva V, né? Se a sentença for verdadeira. E F se for falsa. A raiz de índice 5 de 4 ao quadrado pode ser escrita no formato 4 elevado a 5 sobre 2? É verdadeiro isso ou é falso? Vamos ver. Vamos fazer aquela jogada, né? Eu sei que isso aqui se mantém. O 4 fica embaixo e aqui vira uma coisa. A parte do índice vem para baixo e a parte da potência vem para cima. Deu certo? Não. Quem fez isso aqui inverteu. Colocou o índice na parte de cima e o expoente na parte de baixo. Então isso aqui é falso. Olha lá, é falso. Certo? B. A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é 81. Verdade, né? A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é 81. Até porque é o seguinte, raiz quadrada de 81 é, vamos lá, se eu for representar em forma de fração, fica assim, ó, raiz quadrada de 81, certo? Não tem nada a ver aqui, calma lá. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Muito bem. Raiz quadrada de 81 é 9. Até porque, ó, quando eu faço isso aqui, ó, 9 ao quadrado, se eu cortar os dois índices aqui, o 9 sai fora. Perfeito. Então, isso aqui é verdadeira. 3 elevado a 3 é 9. Pois raiz quadrada de 9 é igual a 3. Nossa senhora, viajar na maionese aqui, né? Vamos ver aqui a resposta verdadeira, ó. 3 elevado a 3, quer dizer que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Já está errado ali. Pois raiz quadrada de 9 é igual a 3. Isso aqui é verdade.
Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Agora, 3 elevado a 3 é 9? Isso aqui é mentira. Então, aqui está a falsidade. 3 elevado a 3 é 27. Então, é falso. 25 elevado a 3 meios pode ser escrito, vamos ver. 25 elevado a 3 meios. Lembrando, mantém o 25 lá dentro, faz a raiz. Quem está embaixo vem no índice, quem está em cima vai para dentro. Ficou igual? Ficou igual? Né? A quem está embaixo vem no índice. Quem está em cima vem para dentro. Ficou igual? Não. Mais uma vez, isso aqui é falso. Quem fez também inverteu. Letra E. A raiz cúbica. Raiz cúbica quer dizer que tem que ser elevado a 3, tá? Raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 ao cubo é 125. Vamos ver? 5 ao cubo quer dizer que 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ou seja, raiz cúbica de 125 é 5. Verdadeiro. Muito bem. Esse aqui era verdadeiro. A raiz cúbica de 17 elevado à quarta pode ser escrita como raiz de 17 elevado a 16 de índice, raiz de índice de 12, 17 elevado a 16. Ai, ai, ai. Para isso ser verdadeiro, eu tenho que achar por quem que multiplicaram 3 para dar 12. Ah, multiplicaram por 4. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 4 dá 12. Se eu multiplicar o 4 por 4 e der 16, quer dizer que é verdadeiro. 4 vezes 4 dá 16. Ah, então é verdadeiro. Porque lembra daquela regra? Se eu multiplicar esse daqui por esse, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor lá dentro. Então é verdadeiro. Verdadeiro. A raiz de 12 vezes... Raiz de 12 vezes raiz... Desculpe. Raiz de 12 vezes raiz de 15 não pode ser escrito como raiz de 12 vezes raiz de 5. Ah, professor, isso aqui me confunde tanto. Então você pensa o seguinte. Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. Tá? Como que fica isso aqui? Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. 9 vezes 16. 9 vezes 6. 9 vezes 6 dá 54. 54 subiu 5. 9 vezes 1, 9. Com mais 5, 14. Certo? Então, aqui vai dar o quê? Raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144, eu já sei que é 12. Então, eu já estou contando para vocês. É 12. Vamos fazer que eles fizeram aqui. Vamos fazer separado. Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. Quem é raiz quadrada de 9? É o 3. Vezes. Quem é raiz quadrada de 16? É o 4. 3 vezes 4 dá 12. Ah, então é verdadeiro. Eu posso separar sim. Fazer eles separado. Acho a raiz de 12, acho a raiz de 15, depois eu multiplico. Ou eu multiplico os dois, depois eu acho a raiz deles. Então, esse não está errado. Teria que ser pode. Então, esse não torna essa frase falsa. Então, subiu errado a resposta, subiu da parte de baixo. Que droga. Ali, ó, ali é falsa. Aqui é verdadeiro porque é o seguinte. Essa regra aqui só pode ser escrito quando é vezes ou dividir, tá? Então, pode ser escrita quando é vezes ou dividir. Mais e menos não pode ser escrita separadamente, tá?
Então, eu contando para vocês que vezes e dividir não pode ser escrito, quer dizer, pode ser escrito, vocês sabem que essa aqui é o quê? É verdadeiro, ó. A raiz de 12 dividido por 15 pode ser escrita sim, porque o vezes e o dividir pode. O mais e o menos não pode, tá? Então guarde isso na cabeça de vocês. O mais e o menos não pode sair fora da raiz para fazer separado. O vezes e o dividir pode sair. Então essa última aqui é verdadeira. Olha lá, saiu como falso ali. Ah, tá falso por causa disso aqui, ó. Desculpe. Eles fizeram aqui menos. Para ser verdadeira tinha que ser dividir. O professor se atrapalhou bastante hoje, hein? Então, para ser verdadeira é dividir. Aqui ele colocou menos, tá? Por isso que não podia ser escrito verdadeiro aqui. Porque ali era menos. Se fosse para fazer dividir, poderia, tá bom? 4. Agora justifique com suas palavras por que das sentenças falsas. Eu já expliquei lá, mas vamos por aqui. A raiz, né, vai ter um espaço na apostila para você explicar lá. A raiz de 5, índice 5 de 4 elevado a 2, pode ser escrita no formato de 4 elevado a 5, 2. O correto é 4 elevado a 2 quintos. A C estava errado também, né? 3 elevado a 3 é 9, pois a raiz quadrada de 9 é igual a 3. O correto é 3 elevado a 3 igual a 3 vezes 3 vezes 3, é 27. E raiz cúbica de 27 é 3. A D, 25 sobre 3 meios pode ser reescrita como raiz cúbica. Não, falei certo. Raiz cúbica de 25 elevado ao quadrado, né? Por que o correto seria o quê? Pode ser reescrito, né? Reescrito como a raiz quadrada de 25 ao cubo, tá? Então essa seria para ficar correto, né? A sentença. A G, a raiz de 12 vezes 15 não pode ser escrita como raiz de 12 vezes 15. O correto é pode ser sim. Pode ser escrito assim. Um exemplo melhor seria raiz quadrada de 4 vezes 9, que seria igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Ou seja, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. 2 vezes 3, 6. Lá eu usei outro exemplo, né? E aqui usei um outro e deu certo do mesmo jeito, para provar que pode ser escrito sim, separadamente. Aqui, aí, estava errado lá, né? Por que estava errado? Raiz quadrada de 12 dividido raiz quadrada de 15. Pode ser reescrita como raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 15? Não pode, né? Mas, como na multiplicação, podemos fazer a divisão à parte, como, por exemplo, raiz quadrada de 16 dividido por 4, que seria a raiz quadrada de 4, ou seja, 12. E ali eu troquei o símbolo, tá? Aqui, ó, o símbolo aqui não é de vezes, é multiplicação. Multiplicação, é divisão. Olha lá, se eu fizesse separado. Raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 4. Qual a raiz quadrada de 16? Dá 4. Qual a raiz quadrada de 4? Dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Que seria a mesma resposta daqui, ó. 16 dividido por 4, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Então, prova que tanto a multiplicação quanto a divisão pode ser feito à parte sim. Lá no colegial vocês vão usar muito isso, tá bom? No ensino médio, não usa mais falar colegial, né? No ensino médio vocês vão usar muito isso. 5. Utilize as propriedades da radiciação e calcule as seguintes raízes.
Vamos lá? A, B, C, D, E e F. Então vamos lá. Vamos calcular as seguintes raízes. Ó, eu sei que quando tem as mesmas raízes, eu posso fazer isso aqui, ó. Corta, corta. Sai a resposta fora. Né? Quando eu tenho o mesmo raiz, sai a resposta fora. Viu? Facinho. Quando tem o mesmo índice e a mesma raiz, sai a resposta fora. Olha aqui. Antes de eu começar a me matar, o que eu faço? Eu vou vir aqui, eu vou dividir isso aqui por quantos? Vou dividir por... Agora surgiu uma dúvida. Será que eu posso dividir por 6? Vamos dividir por 6. E aqui eu divido por 6 também. Então vai ficar como? Raiz. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Então, olhando aqui, vai ficar como isso aqui? Se eu for transformar em fração, tá? Se eu for transformar em fração, fica 3. Isso aqui não é uma potência. O 1 vem para baixo e o 2 vem para cima. Ai, professor do céu, e agora? 2 dividido por 1 dá 2. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9. Vou fazer na calculadora. Se isso aqui for 9, quer dizer que isso aqui pode ser feito. Então vamos lá? Primeiro eu coloco embaixo, né? 3 elevado a 12 igual. Aí eu vou tirar uma raiz agora de índice 6 igual a 9. É isso mesmo. Então você pode chegar ao raiz até do índice 1. Quando você converte para fração, vai ficar bonitinho desse jeito, tá? Vamos ver lá a resposta subindo? Olha lá. 3 elevado ao quadrado igual a 9. Viu como é importante a gente saber? Olha, eu ia me arrebentar se eu fosse tentar fazer a conta sem fazer essa simplificação de transformar numa raiz bem simples e depois converter em potência. Então é importantíssimo eu saber as táticas, né? Olha essa aqui é muito legal também, tá? Geralmente a gente se apura quando a gente chega lá no ensino médio depois e precisa resolver uma questão assim sem calculadora, né? Então o que acontece aqui? Lembra que eu falei da divisão? Isso aqui é uma divisão, 125 dividido por 100. Então eu vou fazer a parte. Raiz quadrada de 125 dividido por raiz quadrada de 100. É raiz quadrada, não tem índice. Raiz quadrada de 100 dá 10. Raiz quadrada de 125, e agora? Tem algum número vezes 125 que vai dar? Ele mesmo que dá 125? Hein? Vamos pensar. 10 vezes 10 dá 100. 11 vezes 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1, 2, 1. Certo? Não deu. 121. Se eu for tentar 12, dá 144. Então aqui não deu para eu resolver dessa maneira. O que eu posso fazer então? Então eu vou dividir. 125 dividido por 100 vai ficar raiz quadrada de 1,25. Certo? Olha lá. Ou poderia ficar daquele jeito que eu parei, né? Parei lá, devia ter parado ali. Então, raiz quadrada de 125 dividido por raiz quadrada de 100 igual a raiz quadrada de 125 sobre 10, tá? Pode parar aqui também, que era onde a apostila mandava parar. Às vezes você consegue dividir, chegar numa raiz quadrada aqui em cima também.
E aí depois você divide o número inteiro de cima pelo número inteiro de baixo, tá? Vai ter ocasiões que não vão chegar nisso. Olha isso aqui que legal. Vamos lá. Vou manter a minha base. 2 elevado a 12. Minha base não, meu radical. Agora vou fazer aqui, ó. 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Índices iguais. O que eu posso fazer? Corto e corto. Na verdade, quando você fala corto e corto, você está dividindo 12 por 12 e 12 por 12. Aí vai ficar o quê? 1 aqui e 1A. Daí vai ficar 2 elevado a 1 sobre 1. 1 sobre 1 dá 1. Então, muito mais fácil você entender que corta, corta, você está tirando fora, tá? Você já está resolvendo. Então, a resposta é 2, olha lá. Viu? 2, tá bom? Professor, mas eu queria entender o porquê do corta-corta. Então, vamos fazer o porquê do corta-corta, tá bom? Assim você entende e não... Daí, toda vez que eu falar corta-corta, vai fazer sentido para você. Então, vamos lá. 12 porque já tinha o 12, certo? E aqui 3 vezes 4, 12. Vou dividir o 12 por 12 e o 12 por 12. São números iguais. Aí vai ficar raiz de índice 1 de 12 elevado a 1. Agora eu vou transformar em expoente, em potência. 12 elevado, esse 1 vem para cima e esse 1 vem para baixo. Aí fica 1 dividido por 1 dá 1. 12 elevado a 1 dá 12. Por isso que eu falo para vocês, não é mais fácil falar corta, corta? É por isso que acontece de ficar o mesmo número, tá bom? Espero eu que vocês entendam porque que agora eu vou falar sempre o corta, corta, tá? Olha aqui então, vamos lá. Primeira coisa aqui. Vamos cortar os dois índices aqui, ó. Não, vamos colocar aqui. 1024 e 32 eu posso fazer em potência, né? Então lá, vou fazer o 1024, vou fazer dividido por, vou fazer a fatoração. Vou dividir por 2, 512, divido por 2, 256, divido por 2, 128, divido por 2, dá 64, divido por 2, dá 32, divido por 2, dá 16, divido por 2, dá 8, divido por 2, dá... Sumiu minha caneta. Dá 4, divido por 2, dá 2, divido por 2, dá 1. Pronto. Quantas vezes deu 2 multiplicado por 2 para chegar a 1024? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar 10. Raiz de 2 elevado a 10. De índice 5, né? Agora aqui. 2. Ó, o 32 está aqui. 32. Foi dividido quantas vezes por 2? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 para chegar a 32. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5 de índice 5. Professor, posso fazer o corta-corta aqui? Não, espera um pouquinho. Se eu estou dividindo uma raiz de 5 por uma raiz de 5, quando eu estou dividindo as raízes, eu posso fazer aqui também o corta-corta das raízes. Mas vamos respeitar aqui, tá? Vou fazer aqui, ó. Vou dividir aqui. Divide por aqui e divide por aqui. Aqui vai ficar raiz de 1, de 2, dividir 5 por 5 e 10 por 5. De 2 por 5, certo? E aqui vai ficar o quê? 2 elevado a 5, vou dividir por 5 também, vai ficar 1. E o 2 que estava elevado a 5 fica por 1 também. Agora vou transformar em fração. 2 elevado a 5 sobre 1, dividido por
2 elevado a 1 sobre 1. Ou seja, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 1. Quando eu tenho uma potência dividido por outra potência, com a mesma base, mantenho a base e subtraio os expoentes. 5 menos 1 dá 4. Ufa! E atrapalhei alguma coisa aqui. Vamos lá fazer do jeito mais fácil. O que aconteceu aqui? Até aqui, eu fiz muito risco lá. Raiz quadrada de 5, tá. Aí aqui foi feito a divisão. Já hoje eu me atrapalhei ali na hora de... Estava muito pequeno o número. Dividi aqui por 5, dividi aqui por 5, né? Aí aqui ficou 2 elevado a 2. Dividi aqui por 5 e aqui por 5, ficou 2 elevado a 1. Quando eu tenho 2 elevado a 2 e 2 elevado a 1, eu mantenho a base. Faço 2 menos 1, fica 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é ele mesmo. Vamos fazer esse agora aqui. X, tá. Daí o que acontece? Mantenho aqui como a base. O meu expoente, quem está aqui no expoente vai na parte de cima. E quem está na parte do meu índice vem na parte de baixo. Eu posso fazer uma simplificação. Dividir o de cima por 36 e o de baixo por 36. Vai ficar x igual a 36 que divide por 36 dá 1. 72 que divide por 36 dá 2. X elevado a meio. Olha lá, ficou desse jeito, né? Na verdade, eu podia fazer a divisão antes aqui, ó. 72 dividido por 36 e 36 dividido por 36. Daria raiz quadrada de x elevado a 1. Tá bom? Represente as seguintes raízes. Clara fez o seguinte cálculo. Raiz cúbica de 512, utilizando as propriedades da radiciação e simplificação. Ela resolveu no formato de potência com os expoentes fracionários. Então, olha como que Clara resolveu. Certo? Raiz cúbica de 512. Aí ela pegou raiz cúbica de 512 e fez o quê? Lembrou que 512 é a mesma coisa que 64 vezes 8. Vocês têm certeza disso? Vamos pegar lá a calculadora e vamos conferir se ela fez certo. Ela lembrou que dava para fazer isso, né? Ela poderia fazer 64 vezes 8 dá 512. Então ela fez separado. Aí ela fez o quê? Separou aqui. Fez raiz cúbica de 64 e raiz cúbica de 8. Pode fazer isso? Nós vimos que pode lá naquele verdadeiro ou falso, né? E aí ela fez o quê? Raiz cúbica de 64 vezes raiz cúbica de 8 e resolveu fazer o quê? 64 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta. Vamos ver se ela fez certo? 2 elevado a sexta é a mesma coisa que 64, então ela fez certo. E 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Também fez certo. O que ela fez com isso? Ela deixou na mesma base. Legal. Ela deixando isso na mesma base, ela converteu para a fração. Certo? Então lá, o que ela fez aqui? Ó? O 6 que estava embaixo veio para cima, certinho. O 3 que estava no índice veio para baixo, certinho. E aqui, o que ela fez? Ela fez o corta, corta. E o 2 saiu fora. Legal. E aqui, o que ela fez? Ela fez 6 dividido por 3. Ficou 2 elevado a 2. E aí, o 2 ela já tinha feito no corta-corta ali. 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado não é 4? 4 vezes 2 não é 8? Então, ela resolveu de um jeito bem legal, certo? E agora vem a pergunta. Ela cometeu um equívoco ao confirmar que
raiz cúbica de 64 vezes 8 é igual a raiz cúbica de 64 vezes raiz cúbica de 8. Não, ela não cometeu um equívoco. Nós vimos no verdadeiro e falso que isso é correto. B, ela cometeu um equívoco, pois raiz cúbica de 2 ao elevado à sexta deveria ser representada como 2 elevado a 3 meios. Mentira, que nós sabemos que quem é o expoente do radicando tem que vir na parte de cima. Então, isso aqui é falso. Ela acertou, ela fez certinho. Ela cometeu um equívoco ao afirmar que raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é igual a 2. Mentira! Acabamos de ver que é só fazer o corta e isso aqui sair para fora. D. Está totalmente correto. Sim, ela está totalmente correta. Tanto que se a gente for fazendo a calculadora, essa resposta dá corretíssima. Olha lá. Raiz cúbica de 512 dá 8. Então, a resposta correta é a letra D. Tanto que está corretíssima. Bom, olhando o horário aqui, nós vamos parar por aqui a aula nossa hoje. Na nossa próxima aula, na terça-feira, né? Porque sexta-feira agora é sexta-feira maior, né? Sexta-feira santa, nós não teremos aula. Tudo bem? Então, vou parar a gravação e a gente já conversa lá no nosso chat do Centro de Mídias. Até a nossa próxima aula. Quem assiste pelo YouTube.